Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, GESEL. Estamos aqui, aonde ficamos de meia hora a 4, 5 horas, 6 horas estudando, relendo, pesquisando, refletindo, orando, programando de forma mais substanciosa, de forma mais concreta, o restinho de nossa encarnação, procurando sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. De maneira que estamos sempre aqui, junto aos livros seguros, junto às obras boas. Por isso montamos esse roteiro com mais de 200 livros para serem seguidos. Na verdade, não tem nada nosso. É uma orientação baseada nos livros seguros, baseada nos mandamentos de Moisés, nos evangelhos de Jesus, nas cartas do estudioso, do melhor aluno de Jesus, de Paulo de Tarso, de Pedro, das obras básicas do Espiritismo, o Consolador Prometido, e de mais de 150 livros que nos ajudam ao estudante sério e competente, aquele que não está preocupado com o fenômeno, e sim com a sua renovação, a sua reforma íntima, a estudar melhor. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. Existe uma confusão muito grande sobre esta palavra. Caridade, nós vamos começar onde ela está, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência, fazer o bem, praticar o bem, pensar no bem, agir no bem. Uma série de conotações pedagógicas que devem ser melhor estudadas, pensadas. Muita gente acha que está fazendo uma caridade, que está se salvando. Muita gente está, de certa forma, até vendendo a caridade, direta ou indiretamente, achando que no mundo de Deus se compra alguma coisa. Não. A porta estreita, ela deve ser passada por você, pelas suas obras, pelos seus esforços, sempre como aluno responsável e competente. Não existe fenômeno para isso. Não existe milagre. É você que vai fazer o curso, que vai estudar e que vai trazer os ensinamentos para dentro de você e mudar suas posturas, burilar sua educação, burilar seu espírito, deixar brilhar a luz com base nos estudos seguros e verdadeiros. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Vejam bem, benevolência e indulgência. Saber o que é que você está, como você está usando a sua vista, seus olhos, como é que você está vendo os seus irmãos, os problemas do mundo, como é que você está olhando as dores que estão ao nosso redor e o que você está fazendo a partir de você para colaborar
para que tudo se renove no bem. E o perdão das ofensas. Foi a resposta a 886 do Livro dos Espíritos, dadas pelos Espíritos superiores. E vejam o que escreve Allan Kardec, comentando esta resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Quando é que você vai aprender a amar de forma integral? Quando você conhecer na ponta da língua o Evangelho, segundo o Espiritismo, que reúne todos os Evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo e Pedro, e que reúne as respostas e as considerações feitas, respostas dadas pelos espíritos superiores, e as considerações feitas por Allan Kardec, o professor, o pedagogo, o estudante da obra, e aquele que se torna o responsável pela sua edição. Um homem seríssimo. Esse livro não é só para os espíritas. Esse livro deve ser lido por todas as criaturas. Aí você vai saber o que é o amor. O amor vai se traduzir nos seus modos de pensar e de agir, de acordo com as leis de Deus. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esse amor que deve começar dentro de você, com tudo que está à sua volta, sua roupa, sua casa, as pessoas que te fazem companhia, que compõem a sua família, as pessoas da religião, do trabalho, da sociedade de um modo geral. É isso que é caridade. A maneira como você vai estacionar o carro, se você estacionar direitinho, você está praticando a caridade, porque não está prejudicando o outro. Quando você para o carro no meio da vaga, você está prejudicando alguém que não vai poder encostar. Então, caridade, na verdade, é você saber se comportar, mas de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis seguras que estão aqui muito bem organizadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não se aprende com palestra, com mensagens mediúnicas. Aqui não, aqui a mensagem mediúnica, ela veio de forma organizadíssima e com o fundo pedagógico de ensinar e de aprender de forma segura. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Olha o que diz Allan Kardec. Isso muda muitos centros de estudos que estão errados. Muitas criaturas que não gostam de ler nem de estudar e, obviamente, não sabem o que é caridade. A caridade segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos.
e nos proíbe de forma pedagógica que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Eu vejo as pessoas no centro espírita tratando mal, fingindo que tratam bem. Eu vejo nas religiões as pessoas querendo fazer palestras e não tem base nenhuma para fazer palestra. Isso é falta de caridade. É até crime, na verdade. Você está lesando a inteligência dos outros. E o pior, lesando gravemente a sua. Se você não sabe, seja humilde para dizer: não sei, não vou fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Kardec escreveu isso há mais de 150 anos. Já era assim naquela época, hoje é pior ainda. Hoje nós usamos da religião, da política, do poder, do dinheiro, da metidez à besta, metidez a saber tudo para humilhar os nossos irmãos. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, ajudando de todas as formas, até pela oração, diminuindo a distância que os separa. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes. Ele lhes retribuiu o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar a vingança. A maioria de nós pratica a vingança, o duelo, a vingança, a raiva, silenciosamente. Você vê muito isso nos grupos religiosos e nos grupos de trabalho, na sociedade de um modo geral. Somos fingidos. Por isso que precisamos estudar. Só o estudo seguro é que vai colaborar para que mudemos os nossos modos de pensar e de agir, procurando seguir doravante os caminhos do bem, mas do bem verdadeiro. Isso é o que pensa o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: fora da caridade não há salvação. Aí a pessoa: mas eu dou a cesta básica, está resolvido. Às vezes dá a cesta básica, na maioria das vezes, sem nenhum esforço, só com o bolso dos outros. Às vezes vai entregar a cesta básica, nem dá um abraço, só coloca ali em cima da mesa e pede para o nosso irmão pegar. Mas se fosse rico, estaríamos abraçando. Então vejam nesse capítulo o que diz, o que colocam os espíritos para a nossa reflexão sobre a caridade. Vejam bem. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna?
Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todas as vossas forças, e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Fazei isso e viverás. Qual é o papel hoje da religião séria? Não é fazer sermões, palestras, deixar qualquer um fazer, não. É pegar os livros seguros e estudá-los. Olha, uma pergunta dessa daqui e a resposta de Jesus, nós temos aí 20, 30 vezes, ou 30 dias, ou 40, às vezes até o ano inteiro, para pensar e refletir e depois tomar as atitudes de acordo com esses ensinos, que às vezes demora mais de 100 anos. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: pensemos, meus irmãos e meus amigos, nessa parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado, deixou o companheiro caído para trás. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aí nós precisamos estudar o que é essa palavra compaixão. Sentir vontade de ajudar. Sentir no coração, nas profundezas da alma, vontade de colaborar com aquele irmão. Aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Quer dizer, ele cuidou como ele podia. Ele fez o que lhe era possível. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Vejam, meus irmãos, misericórdia. Vamos pegar esse livro desse autor paulista, estudiosíssimo, livro seríssimo, editado pela Federação Espírita Brasileira nos tempos antigos, quando a federação só editava livros seguros. Olha o que ele diz, não é? Sobre a misericórdia. Olha o que ele diz sobre a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência,
do abandono ou da enfermidade, seja da miséria espiritual. Da miséria espiritual, caracterizada pelas 1001 facetas da imperfeição humana. Ser misericordioso é, pois, condoer-nos desses párias molambentos, sem eira nem beira, que se arrastam pelo mundo, suplicando uma códea de pão para encostar o estômago, ou um trapo usado com que cubram sua nudez, socorrendo-os com solicitude. É apiedar-nos das crianças órfãos ou abandonadas, interessando-nos pela sua sorte e contribuindo, como e quanto nos seja possível, para que tenham um lar que as eduque e prepare para serem úteis a si mesmas e à sociedade, assim como olharmos pelos velhinhos desamparados, oferecer-lhes um abrigo que possam aguardar serenamente que a morte venha libertá-los das vicissitudes terrenas. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportar-nos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá a quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Essa é uma lição que precisa ser muito pensada nas casas religiosas. A maioria delas não sabe o que é o Evangelho, o amor, a caridade, o respeito ao próximo. Vejam, para terminar, o que diz Paulo de Tarso, o melhor aluno de Jesus. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ele retrata aqui o verdadeiro cristão, o verdadeiro bem-aventurado, aquele que estudou as bem-aventuranças do Mestre Jesus e se converteu num bem-aventurado, num cristão de verdade. Então ele nos mostra que a caridade e a humildade são os únicos caminhos para entendermos como nos reformarmos, fazendo sempre o bem para nós e para todos que estão conosco nesta caminhada, que estão conosco nesta encarnação. Aí diz Paulo, em 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo: aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhes o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa,
Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, a ação consciente, responsável da vontade. É preciso estudar muito. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia, a ignorância, a metidez, a besta, a saber tudo. Basta a negligência. Então, nós estudamos, e a caridade, como nós estamos vendo, muito bem explicada, aqui isso é uma aula segura, porque o professor está sendo só um instrumento para buscar nos livros seguros o material pedagógico. Isso não é palestra. A caridade começa conosco, respeitando a nós. Começa com os nossos irmãos em família, respeitando a tudo e a todos. Procurando sempre, às vezes até no silêncio, fazer o bem. Fazer o bem. Mas o bem sedimentado nos ensinos de Jesus. E não em mensagens soltas, sensacionalistas. Fazer o bem no trabalho, nas religiões, no convívio com os irmãos de religião, procurando aprender a conversar, dialogar, ouvir, respeitando a tudo e a todos, e só fazendo com os outros o que gostaríamos profundamente que fizessem conosco. Esse foi mais um estudo do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Aqui não tem palestras, não tem sermões, só aulas de livros seguros. Que possamos começar a estudar e nos melhorar devagarzinho, devagarinho, de degrau em degrau, buscando a perfeição, só praticando os ensinamentos de Deus através do nosso Mestre Jesus. Grande e fraternal abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.